Que soltem o texto aqui em tela. O texto é esse, 2 Crônicas 1:7. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que você quiser, que eu vou lhe dar. Vamos receber esse texto da palavra de Deus com alegria, irmãos. Quando nós abrimos um livro qualquer, nós vamos estar expostos a algum tipo de conhecimento que o autor colocou naquele livro, mas quando nós abrimos a palavra de Deus, nós estamos chamando Deus para perto de nós. E é o único livro que, quando você está estudando ele, o autor vem junto. Vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele vai nos falar nessa noite. É um momento profético, é um momento de revelação de Deus nos nossos corações. E eu queria que antes de Deus falar, nós já revelássemos a nossa gratidão. Vamos lá no 3, 1, 2 e 3. Fala, Deus, conosco pela Tua palavra. Eu tenho sede de ouvir a Tua voz. Irmãos, tema da noite: o que você faz com o que Deus te deu? Eu não estou perguntando se você sabe o que fazer com o que Deus vai te dar. Eu estou falando se você sabe o que fazer com o que Deus já te deu, com o que Ele planejou, executou e já está sob a possibilidade de ser exercido por sua vida. Nós temos um texto que é um dos textos mais belos da Bíblia Sagrada. Nós estamos visitando o trono de Davi na hora da transição, em que Davi, depois de um reino espetacularmente bem sucedido, ele vai transmitir esse reino, e houve uma escolha precedente, há um herdeiro que vai assumir o trono, e nós estamos no preâmbulo de tudo isso que vai acontecer nessa mudança de trono ali em Israel. É um momento tenso quando os reis mudam, é um momento histórico para qualquer nação, é um momento festivo para qualquer lugar onde os reis têm uma importância executora do governo da nação. E nós sabemos que naquela época em Israel, os reis, eles tinham um poder autônomo, eles podiam governar com toda a liberdade que um rei daqueles tempos tinha. E nós temos a instabilidade que o reino vai mudar, e precisa mudar para bem, porque nós estamos falando do povo de Deus. Eu queria subir o primeiro degrau dessa reflexão acerca do que nós fazemos com aquilo que Deus põe em nossas mãos, pensando que todos nós, em algum momento, de uma forma ou de outra, nós já vivemos alguma crise de condicionamento. A gente, sem dúvida, em dados desafios que aparecem diante das nossas vidas, nós já chegamos a pensar: se eu tivesse recebido essa oportunidade naquelas mesmas condições que aquela outra pessoa recebeu, eu iria ser uma pessoa de sucesso. Alguém olha para alguém que é mais talentoso e diz assim: se eu tivesse nascido com aqueles talentos, para mim seria fácil executar todas as missões que Deus tem para mim na terra. Alguém é muito usado com dons espirituais, você olha para essa pessoa e diz assim: se eu tivesse os dons daquela pessoa, ficava fácil de realizar todos os desafios de Deus sobre a minha vida. E algum cristão mais místico pode até falar: se eu tivesse um pouco mais de sorte, quem sabe eu não conseguiria fazer tudo aquilo que Deus planejou para que eu fizesse. Mas a mensagem de hoje, irmãos, não revela a importância desses condicionamentos, porque eu aprendo que quando Deus quer fazer, Ele não precisa dos nossos talentos, dos nossos dons, Ele não precisa de sorte, Ele não precisa da nossa capacidade intelectual. Ele escolhe aqueles que são apaixonados por Ele, irmãos. E aí, quando nós não somos capacitados, Ele capacita os escolhidos. Vamos aprender essa premissa de Deus. Diga assim: Deus escolhe pessoas comuns, incapazes, e elas serão
capacitadas por Ele para fazer a sua vontade. E a beleza do cristianismo está posta nesse contexto, irmãos. A beleza do nosso relacionamento com Deus se fundamenta em que tudo o que Deus quer fazer não depende das nossas habilidades. Quando nos visita o seu poder, quando se derrama sobre nós as suas virtudes, quando amplia as nossas possibilidades o Espírito Santo, as coisas que nós humanamente não conseguiríamos fazer são plausíveis, são alcançáveis ao homem. Quando nós estivemos sendo ministrados pelo Espírito Santo nesse texto e nessa palavra, eu pensei em vários personagens que de alguma forma foram agraciados com uma escolha divina e que não tinham uma capacitação para aquele cargo. Muitos literalmente entenderam aquela oportunidade, se abraçaram com ela, buscaram poder e autoridade divina, e nessa capacitação sobrenatural conseguiram fazer proezas. Mas outros revelaram profundos fiascos em suas vidas, porque para eles a oportunidade que Deus estava lhe dando não foi encarada com a primazia e a importância que Deus precisa que nós encaremos, para que Ele possa realizar através de nós a sua obra. Eu fico olhando, por exemplo, para a vida de Saul, um homem que Deus tirou assim literalmente do nada, e ele apareceu como o primeiro rei de Israel. Ele não era uma pessoa má. O Saul, ele tinha um porte físico que se destacava no meio das multidões. Sabe que as pessoas mais altas, elas levam uma certa vantagem em relação aos mais baixos. Eu vejo isso nas seleções das multinacionais. De vez em quando chega para nos visitar no escritório pessoas de multinacionais, e a maioria daqueles cargos de relevância ou tem assim a aparência bonita, germânica do Denis, ou são bem altos, né? Porque isso o diferencia no meio de uma multidão de pessoas que estão querendo aquele cargo. Eu tinha um amigo que ele era muito baixinho, chamava Fernando, e um dia ele, inquieto porque dentro da companhia de petróleo que ele trabalhava, ele ainda não tinha galgado cargos maiores. Eu disse isso para ele: eu conheço dois impedimentos para que você chegue a esses cargos, e não é que você não possa chegar com esse primeiro impedimento, mas você vai ter que revelar um dobro da competência para você chegar lá. E aí ele disse: quais são os dois impedimentos? Aí ele disse: o primeiro é que você é muito baixo. Ele sorriu para mim e disse: o que tem a ver tamanho com prospecção e projeção dentro de uma empresa, crescimento dentro de uma empresa para cargos? Aí eu disse para ele: vamos relembrar os últimos que foram promovidos dentro da empresa, e nós pegamos 8 promoções, as 8 eram de pessoas que tinham mais de 1,90 m. Tamanho não revela competência, irmãos, mas destaca, chama atenção. E ele disse: qual é o segundo impedimento? Eu disse: você é extremamente adúltero, e as companhias não gostam de pessoas que não são fiéis às suas esposas. Ele sorriu quando eu disse isso. Tem nada a ver, quando eu conto as minhas peripécias, os meus chefes ficam rindo, eles adoram quando eu estou por perto. Ele disse isso e eu falei para ele: pode ser que elas sejam até gozadas, mas uma coisa é elas fazerem graça, outra coisa é você ter um chefe que não dá exemplo. Se você quer ser chefe, você tem que dar exemplo. No dia que ele foi demitido, ele perguntou ao diretor da companhia por que ele não tinha galgado um cargo maior na companhia, e o diretor não falou da primeira característica, mas ele disse assim: o trato que você dava à sua esposa, nós tínhamos medo que fosse o mesmo que você daria à companhia em um cargo maior. Meu irmão, se você está do lado da sua mulher, olhe para ela de forma bem doce e diga assim: está aí, arranjei mais um outro motivo para ser fiel a você. Diga para ela: eu quero crescer. Meu
Meu irmão, Saul foi desqualificado porque ele nunca foi inteiro. Ele se entregou a Deus pela metade. E esse é um defeito que Saul apresentou, que muitas vezes nós encontramos em muitos de nós. Estamos na presença de Deus, mas não nos apaixonamos ardorosamente por Ele. Estamos na presença de Deus, mas não nos dedicamos proficuamente a Ele. Estamos na presença de Deus, mas somos indiferentes aos seus pleitos, às suas dores. Estamos na presença de Deus, mas atendemos ao seu chamado naquilo que nos é conveniente. Naquilo que não nos diz conveniência, a gente se afasta daquilo, como fez, por exemplo, o profeta Jonas. Um dia, por causa disso, Deus disse para Saul: seu reino passou. Que dizer de Sansão, um homem que tinha uma força tão sobrenatural que ele sozinho vencia um batalhão inteiro. Mas o homem que tinha aquela força que, quando era visitado pelo poder de Deus, era tão sobrenatural, não conseguia controlar os seus próprios instintos sexuais e emocionais. Isso fala com você nessa noite. Se queremos aportar um plano de Deus nas nossas vidas, não é sobre a oportunidade, é sobre qual a importância, qual a relevância e qual a responsabilidade que esse plano de Deus vai ter nas nossas vidas. O testemunho de Sansão foi chocante, porque quando você pega ele usado por Deus, ele era capaz de coisas que nenhum homem conseguia na terra. Mas quando você via ele atacado por um espírito de lascívia, a sua sexualidade era inconsequente, era irresponsável, o levou a cometer erros que o levaram à derrocada espiritual. Deus tinha um plano na vida de Saul? Tinha. Deus foi generoso com Saul? Foi. Deus tinha um plano na vida de Sansão? Tinha. Deus foi generoso com Sansão? Foi. Mas ambos foram inconsequentes. Não é sobre oportunidades, as oportunidades de Deus estão abertas para todos nós. É que tipo de relacionamento nós vamos ter com as oportunidades que Deus abre e entrega a nós. O que dizer de Judas Iscariotes, que, sendo o mais intelectual de todos os apóstolos, recebeu a missão de ser o gerente das finanças do ministério mais profícuo, mais abençoado que já existiu nesse mundo, o ministério de Jesus Cristo. Imagina com quantos milagres Jesus não pontuou a sua vida ministerial. Irmãos, eu creio que o ministério de Jesus era extremamente abençoado financeiramente, porque as pessoas, quando são agraciadas com algum milagre, elas têm uma capacidade indutiva de dar e de se doar de uma forma plena. Mas a Bíblia diz que esse homem que recebeu essa missão, que as janelas dos céus resolveram destacá-lo como uma pessoa extremamente importante dentro do corpo apostolar, e no Salmo a Bíblia diz que ele era o melhor amigo de Jesus. Porque Jesus, usando aquele salmo profético, o salmo profético diz assim: até aquele que era o meu melhor amigo, aquele com quem eu dividia o meu prato, me vendeu por 30 moedas de prata. Não é sobre a possibilidade de nós sermos agraciados com o favor divino que nós estamos aqui hoje querendo ministrar. Não é. Deus é gracioso com todos nós, irmãos. As oportunidades de Deus, elas alcançam a todo aquele que desejar ser útil a Ele dentro do seu reino aqui na terra. É sobre o grau de importância, responsabilidade e de relacionamento que nós vamos ter com essas oportunidades que Deus nos dá. No lugar de viver me condicionando, me lamentando, porque eu não tenho os dons do outro, as aptidões do outro, as oportunidades do outro, eu não nasci na mesma família que o outro nasceu, eu não estudei nos mesmos colégios que aquele rapaz estudou, que aquela menina estudou, eu não sou tão bonito, tão belo quanto aquele é, eu devo me preparar para ser maduro o suficiente para aportar na minha espiritualidade as grandes responsabilidades e desafios que Deus tem para nós. Por que foi que Deus escolheu Salomão? Essa é uma boa pergunta
que nessa noite eu queria responder. Ela tem a ver com o segundo tópico da nossa mensagem, que teimosamente o PowerPoint não quer passar, mas a mesa passa. Ela tem a ver com os propósitos de Deus para as nossas vidas. Nós servimos a um Deus que Ele se move no seu relacionamento com a terra e com os homens através de dois princípios. Ele segue propósitos e Ele segue princípios. Ele não foge dos princípios éticos que Ele tem, e Ele age por propósito. Os valores de Deus são construtivos. Quando Ele se relaciona com o homem, tem que ser de forma ética e tem que ser gerando princípios e propósitos que estão de acordo com a sua vontade. E é interessante, irmãos, que Ele não chega a escolher Salomão, porque Salomão é o mais bonito dos filhos de Davi, o mais inteligente dos filhos de Davi. Tampouco Ele chega a escolher ele porque ele é o primogênito. A lei dizia, os costumes daquela época, a tradição de uma sociedade patriarcal como era a sociedade daquela época, determinava o primogênito vai ser o herdeiro espiritual da família. Morreu o pai, é o filho mais velho quem vai conduzir a família. Faltou o pai porque o pai está na guerra, é o filho mais velho que vai conduzir a família. Quando a gente sai de casa, a gente chega para o mais velho e diz assim: olha aí, o papai está dizendo para você, cuide da mamãe, cuide dos seus irmãos, na minha ausência, veja se você supre a deficiência de eu não estar em casa. A gente faz isso até hoje, isso é cultural, e Deus não agia de outra forma. Normalmente era com o primogênito, a não ser que Ele quisesse mudar essa ordem natural dos fatos por princípios outros. O Salomão, irmãos, ele não foi o primeiro filho de Davi, por isso não era para ter herdado o trono. Se você abrir a sua Bíblia Sagrada, o seu livro santo, no livro de 2 Samuel, no capítulo de número capítulo de número 3, versículo de número 2, 2 Samuel 3 e 2, você vai ver uma relação dos filhos de Davi. Eu paro no primeiro porque o primeiro era o primogênito. O texto diz assim: foram esses os filhos de Davi, e eles nasceram em Hebrom. O primogênito se chamava Amnon, e era filho de Davi com Ainoã. Era esse menino que era para herdar o trono de Davi. Esse menino nasceu com uma estrela da sorte estampada na cabeça dele. Era filho do homem que se tornou ao longo da sua história um dos homens mais poderosos que já pisaram aqui na terra. Eu fui visitar um museu na França um dia, e tinha uma sala entupida de gente. Aí eu disse assim: caramba, quem é a personalidade que está nessa sala? E quando eu cheguei, irmãos, lá tinha uma estátua de Davi. As pessoas estavam se aglomerando para entrar. As duas salas mais cheias, a da Mona Lisa e onde estava a estátua de Davi. 2000 e tantos anos depois, irmãos, e ainda a figura mítica daquele homem que venceu Golias, que rasgou um leão com as mãos, que para proteger as ovelhas do seu papai enfrentou e matou um urso, e que governou com muita excelência, coragem, autoridade Israel. Ainda hoje essa figura mística de Davi, ela é inspiradora para as nossas vidas. O homem que escreveu os salmos, que tinha uma comunhão com Deus muito acima da média normal que os homens conseguem na sua máxima espiritualidade desenvolver, Davi. E Amnon, ele nasceu primogênito de Davi. Mas não é sobre a oportunidade, irmãos, é sobre o que eu faço com as oportunidades que Deus me outorga.
Quando esse menino começou a amadurecer, que estava bom de ele estar preocupado, porque ele tinha que se preparar para assumir o trono do seu pai, a Bíblia diz que ele começou com um desejo lascivo, pecaminoso, diabólico de se relacionar com a sua irmã. E como ele sabia que isso não ia ser aprovado pelo seu pai, ele cria um estratagema. Ele finge que está doente, seguindo um conselho de um primo inexperiente e inconsequente, e manda um recado para o pai: mande Tamar vir cuidar de mim. Tamar chega com alimentos, com remédios para oferecer a Salomão, e quando ela entra na recâmara de Salomão, Salomão dispensa todos os seus funcionários, tranca a porta e violenta a irmã. Ele era para ser o herdeiro do trono, se descaracteriza ali naquele dia pelo seu pecado. E quer coisa pior que isso, ele nunca veio a se arrepender do que fez. Porque pior do que você cometer um pecado é de onde o que lhe roubou todas as oportunidades que Deus tinha para você não se arrepender deles. A Bíblia diz que com o amor que Salomão, que Aminon, melhor dizendo, amou Tamar, depois de ter violentado ela, na mesma intensidade que ele a amou, ele a odiou. Percebe como era uma relação puramente satânica sobre a vida de Aminon, para roubar as bênçãos que Deus tinha dado a ele, por ele ser o primogênito de Davi. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, você tem a assistência do Espírito Santo, tem assistência do Espírito Santo, você tem assistência de Deus, tem assistência de Deus, Deus tem planos sobre a sua vida, Deus tem planos sim sobre a sua vida, mas não se esqueça que você tem um adversário, o rouba-bênçãos está perto de você, e vai acompanhar a sua vida, a vida inteira, para ver se descaracteriza você, para aquilo que Deus quer fazer, através, com e por você. A evolução da vida de Aminon, todos nós conhecemos, ele não se arrepende, e aí o Absalão, o irmão de Tamar, resolve tomar as dores da sua irmã e mata o seu meio-irmão. Não podia mais herdar o trono de Davi, passou, já não era, morreu. Tinha morrido espiritualmente com o seu pecado, não se arrependeu, não reviveu, não revivendo, morreu fisicamente. Mas, quando morria o mais velho, era o imediatamente posterior quem assumia o trono. Porém, Salomão também não era o segundo filho de Davi. A Bíblia diz que o segundo filho de Davi, ele se chamava Quileabe. Ele era filho de uma relação amorosa de Davi com a esposa que ele adquiriu depois da morte de Nabal, a virtuosa Abigail. As cenas do encontro de Davi com Abigail e de como Deus usa Abigail para Davi não melar as suas mãos com sangue, matando Nabal, fez com que Davi dissesse assim, quando soube da sua viuvez: essa mulher virtuosa precisa ser a minha mulher, e ele casa com ela. Casado, vem Quileabe, é o segundo filho de Davi, mas aprouve a Deus, por princípios, por propósitos, escolher Salomão. Se não era o primeiro, se não era o segundo, por que foi que Deus escolheu Salomão? Se não era porque era o mais bonito, se não era porque era o mais cabeludo, pastor, e tem nada a ver com cabelo, para chegar ao reino, para você talvez não tenha, mas para mim que sou calvo, eu sei a falta que cabelo faz. Por que é que Deus escolheu Salomão, irmãos? Deus escolhe Salomão e anuncia a Davi, de forma pré-existência de Salomão. Salomão nem tinha nascido ainda, Davi queria construir um templo, o primeiro templo de pedras da história. Os homens cultuavam a Deus em tabernáculos, em tendas de pano,
E Davi, olhando para o palácio que ele tinha construído como rei, ele disse: não é possível que eu more num palácio e o meu Deus seja cultuado numa tenda de panos, numa tenda de couros. Não é possível, eu vou fazer um palácio para Deus. Embora o desejo de Davi seja legítimo, seja fruto de um coração apaixonado, Deus veda a ele a possibilidade de construir aquele palácio e anuncia que da sua geração haverá um construtor para aquele templo que tão legitimamente Davi sonhou construir. E em 1 Crônicas, capítulo 22, versículos 9 e 10, você vai ver Deus anunciando para Davi que haverá entre os filhos advindos dele um que se chamará Salomão. Olha o que ele diz: eis, 1 Crônicas 22, 9 e 10, eis que te nascerá um filho, que será homem, e que será uma pessoa de coração pacífico, um homem de paz. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor, e ele reinará no seu lugar. O próprio Deus anunciando a Davi quem seria o seu sucessor. Sabe que na vida tem uma coisa que é extremamente instável. Nos momentos que você tem que tomar decisões difíceis na vida, as instabilidades visitam a alma humana. Tem decisões difíceis de serem tomadas. Algumas delas, por exemplo, com quem eu vou casar. É uma decisão extremamente difícil. Se você errar ali, você pode sofrer o resto da vida. Que profissão eu vou ter? Existem muitas pessoas que não oraram por isso. A primeira oportunidade que apareceu, ele foi logo entrando naquela oportunidade na faculdade. Daqui a pouco ele descobriu no meio do curso que ele não gosta daquilo. Mas irmãos, quem tem Deus não tem angústia nessas horas, porque nós temos um Deus que revela a sua vontade a nós. Eu sou apaixonado por essa capacidade que Deus tem de nos avisar nos momentos tensos da vida quais as decisões que nós devemos tomar. Deus disse a Davi: Davi, não se preocupe, porque quando for na hora da transição do seu trono, a hora mais instável de um rei, a gente sabe nessas horas de transições o que já aconteceu na história da humanidade. Dentro inclusive da história bíblica tem momentos dramáticos. Tem, por exemplo, um momento em que o pai estava para transmitir a primogenitura para o seu filho mais velho, o herdeiro, e o mais novo mente, engana e se passa pelo mais velho, gerando um cisma na família que ia dividir aquela família para sempre durante décadas. Mas Deus facilita a vida de Davi, dizendo: vai existir um menino que você vai gerar, o nome dele será Salomão. Ele vai reinar no seu lugar e ele vai viver um reinado de paz. Isso para Davi, que tinha reinado durante tantos anos, enfrentando tantas guerras, era uma notícia alentadora. É como que se ele estivesse transicionando o seu trono sem dificuldades extremas para o seu sucessor, que era um dos seus filhos. Mais tarde, quando já Davi estava velho e fraco, Adonias, um dos filhos de Davi, tentou chegar ao trono por desejos puramente humanos, sem nenhuma revelação de Deus. Não era um homem de Deus, Adonias. Ele chega a criar estratagemas e a usurpar parte da confiança do exército de Davi. Ele chega a fazer celebração de que está assumindo o trono do seu pai, sem que o seu pai legitimamente tenha transmitido o trono. Naquele momento a Bíblia diz que o profeta Natã vai conversar com Batseba, e os dois vão a Davi e contam a Davi: você está sabendo que Adonias está se amotinando para tomar o seu trono? E Davi disse: não estou sabendo. Ele disse: então você precisa se apressar, porque se Deus falou a você que seria Salomão que ia herdar no seu lugar, se você não se apressar, o Adonias toma o seu trono e assume o seu reinado. E Davi prometeu a Batseba
naquele dia mais uma vez: não, como Deus me prometeu, ou como Deus me instruiu, eu vou empossar Salomão. E Davi se apressa para colocar Salomão no trono por causa disso, por causa de Adonias. Eu sirvo a um Deus que Ele usa coisas ruins para abençoar a minha vida. Não é coisa interessante isso? É coisa interessante, irmãos. O amotinamento de Adonias, a tentativa de usurpar o trono do pai produzida por Adonias, abençoou a vida de Absalão, de Salomão, melhor dizendo, porque foi por causa daquele amotinamento que Davi resolveu marcar a festa de consagração de Salomão. Quando eu vejo o alinhamento da vontade de Deus acontecendo na transição do reino de Israel, Davi preparando uma grande festa para Salomão se tornar o trono, para confirmar a escolha divina na sucessão de Davi, o meu coração fica extremamente emocionado, porque, irmãos, isso revela o tamanho da graça, do perdão, do amor divino sobre a história de um homem. Quando Deus quer perdoar, Ele não vai pedir permissão aos crentes mais espiritualistas, espiritualizados, os crentes de oração, se Ele deve perdoar ou não, porque às vezes os mais crentes são os mais encruados com relação ao perdão. Não merece perdão, depois do que, olha, eu com os meus anos ministeriais, está aqui o pai do Everton, que é pastor há um tempo parecido com o meu irmão, eu já vi muita coisa nessa área, com relação à resistência dos homens, com relação ao perdão divino na história de alguém. Mas escuta só o que eu vou lhe dizer nessa noite: quando Deus quer perdoar, perdoado está. Você pode incompreender, você pode ficar insatisfeito, você pode rosnar, você pode estribuchar, mas quando Ele disse eu vou perdoar, perdoado está. Porque Ele resolveu colocar Salomão no trono, irmãos, porque Ele queria escancarar essa personalidade que Ele tem para toda a humanidade ver, essa característica da sua personalidade. Ele é um Deus perdoador. Se você não aplaudiu Deus a quem você serve nessa hora, você não aplaude mais nunca. Você mesmo não merecia o perdão que recebeu. Salomão era filho, Davi foi casado com algumas esposas, mas Salomão era filho do casamento menos recomendável moralmente, menos recomendável espiritualmente, para que daquele relacionamento nascesse o sucessor. Mas porque Deus escolhe um filho de Batseba com Davi, se Ele podia ter escolhido um filho de Davi com uma das outras suas esposas, e certamente todas as suas outras esposas queriam que o escolhido fosse um dos seus filhos, porque Deus queria mostrar para Batseba, aquela menina sofrida, que foi casada com um soldado, e foi arrancada da sua casa de uma forma abrupta, num quase rapto. Um soldado do rei chegou e disse: o rei está lhe chamando. Ela não sabia o que era, e naquela época o rei tinha poder de vida ou morte. A menina entra na recâmara de Davi, e Davi, cheio de lascívia, o grande homem de Deus. Isso é um aviso para nós, irmãos, que o pecado assedia qualquer um, para cair basta de estar de pé. O homem que resistiu 17 anos para chegar no trono,
debaixo de uma promessa que parecia nunca se concretizar. Você acha que foi fácil para Davi aguentar um rei possesso como Saul perseguindo ele? Ele teve que sair da casa de seus pais e viver fugidio durante 17 anos, habitando em desertos, morando em cavernas, fugindo de um rei que queria matá-lo para que ele não chegasse no trono. Resistiu, irmãos. Teve a oportunidade pelo menos 2 vezes clara de matar a Saul, inclusive com homens que estavam com ele dizendo: mata, é Deus que está lhe dando essa oportunidade, vai, e depois que você matar, assume o trono. E ele dizendo: não, se foi Deus que me prometeu, é a mão de Deus que quem tem que me conduzir ao trono. Irmãos, esse homem que resistiu 17 anos a uma espera, sem descrer na promessa, naquele dia vulnerável, ele dorme com Batseba. Você acha que foi fácil para Batseba, depois que Davi matou a seu marido, para esconder o pecado que cometeu, porque ela ficou grávida, suportar a sua história? Não foi. Alguns dos senhores santo para cicatrizar e você não vê por onde passaram aquelas dores, porque são histórias muito dolorosas, muito sofridas. Eu fico pensando que Davi teve muitas outras vezes relações com Batseba. Ela era uma mulher muito bonita, sem dúvida. Talvez entre as esposas que Davi teve, a que ele era mais afeito a uma relação sexual. Agora, para Batseba ter relação com Davi, irmãos, você pensar que aquele homem que está ali matou seu marido, não era fácil. Quando Deus escolheu Salomão, era Deus dizendo: eu quero consolar o coração de Batseba. A vida foi injusta com ela, ela foi machucada pelo pecado de Davi. Quando Deus escolhe Salomão, é Deus dizendo: Davi, como você se sujeitou à minha correção, como você não se revoltou na minha disciplina, como você consertou o seu coração, como você se arrependeu, como você se alinhou. Eu resolvi, Davi, eu aceito o teu pedido, perdoado você está. Eu olho para Salomão no trono e eu enxergo a bondade e a graça de Deus. Essas foram as motivações de Deus ter escolhido entre tantos filhos que Davi teve, Salomão. Deus nunca deixa de cumprir a sua parte, irmãos. Deus anunciou que seria Salomão, foi Salomão. Mas no dias que ele estava para assumir o trono, ele teve um sonho. Que sonho! Deus lhe apareceu e disse: Salomão. E ele falou: pode falar, Senhor, seu servo ouve. Eu estou lhe aparecendo porque você vai assumir o trono de seu pai. Será um grande desafio. Eu sei, eu tenho medo e temores com relação a isso. Então, mas eu lhe apareci para lhe dizer: pode me pedir o que você quiser. O que você quiser eu vou lhe dar. Se Deus aparecesse para você com esse pedido, o que você pediria? A primeira vez que eu tive contato com algo parecido, eu era criança, no filme de Aladim. Meu amor, pode fazer 3 pedidos. Mas isso é mitologia. A aparição de Deus para Salomão é bibliologia. Não tem encantamento, não tem ilusão, aconteceu de verdade. E Salomão, irmãos, entendendo os desafios de Deus e preocupado em cumpri-los, ele entendeu que não é sobre oportunidades. As oportunidades vieram sobre ele sem ele buscar.
A maioria das grandes oportunidades que Deus deu na minha vida, eu não busquei, Deus me agraciou com elas. Foi por pura bondade divina que eu fui visitado muitas vezes por escolhas que eram de Deus para mim, eu não me esforcei para aquilo. Mas eu tenho que me preocupar, se escolhido fui, para executá-las com excelência, para não ser achado em falta. Salomão, preocupado com isso, irmãos, se achou pequeno e disse: eu queria sabedoria. Sabedoria? Que pedido inusitado e diferente. Queria sabedoria, Deus, para governar seu povo. Eu me sinto incapaz. A Bíblia diz que Deus ficou tão emocionado, irmãos. Muitas vezes a gente caricatura Deus de uma forma tão distante. O Deus a quem eu sirvo, ele parece comigo, por dentro e por fora. De onde eu tirei isso? Da Bíblia. A Bíblia diz que nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Eu me emociono? Me emociono. Deus também. Deus se emocionou, irmãos, com o pedido de Salomão. Ele disse: Salomão, por que você pediu só sabedoria, quando você podia ter pedido fama, poder, dinheiro, autoridade, vida longa, morte aos inimigos? Eu vou te dar o que você pediu, mas eu vou ser mais expansivo. Eu vou lhe dar tudo aquilo que um homem desejaria pedir a Deus e que você não pediu. E Deus deu a Salomão simplesmente tudo. Há um momento na terra, irmãos, que a Bíblia diz que Salomão chegou a ter 1.400 carros. É lógico que quando a gente pensa em carro nos dias de Salomão, eram carros movidos a cavalo, não era uma Ferrari, não era uma Porsche. Mas eu entendo, irmãos, que um plebeu comum não tinha direito a ter um carro como Salomão tinha, e aqueles carros já conseguiam transportar o rei com toda a galhardia, velocidade, facilidade que os nossos carros motorizados de hoje têm. Então nós estamos aqui diante de um quadro muito parecido com os carros de hoje em dia. E a Bíblia diz que Salomão teve 1.400 carros. Você conhece alguém que na sua garagem tem 1.400 carros? Não, né? Deus cumpre a sua parte, Ele é generoso, Ele é escandaloso quando Ele quer abençoar. 1.400 carros, 12.000 cavalos para puxar esses carros. A Bíblia diz que ele teve tanto ouro em barras e prata que eram mais numerosos. As barras de ouro e de prata de Salomão no trono de Israel, do que as pedras de paralelepípedo que permeavam as ruas de Jerusalém. Mas, irmãos, como disse desde o princípio, não é, de forma nenhuma sobre o que faz Deus para nos abençoar, porque Ele abençoa qualquer um de nós. Ele abençoa Salomão para revelar o seu perdão, a sua graça, mas é sobre o que nós vamos fazer com as bênçãos que Ele nos outorga, com os favores que nos agracia, com os benefícios que nos alcançam, com a graça que nos atinge. E a Bíblia diz de forma trágica que Salomão vai se desintegrando, encantado com tantas bênçãos, se tornou tão sábio que a Bíblia diz que a rainha de Sabá, parece que o reino de Sabá,
que os historiadores dizem que estava na região que hoje funciona a Etiópia, que é um país pobre, mas que naquela época era um reino poderoso. A rainha de Sabá, ela veio porque as pessoas do seu reino diziam assim: a senhora precisa ver a sabedoria de Salomão. O que isso tem a ver, irmãos? Isso tem a ver que o que Deus deu a Salomão estava vencendo fronteiras, estava saindo dos limites de Israel. Ela veio, e quando ela percebeu a sabedoria de Salomão, ela disse assim: não me contaram nem a metade do que eu vi de Salomão aqui nessa terra. Mas em 1 Reis capítulo 11, versículos 1 e 2, a Bíblia diz que o rei Salomão, quando no auge do seu poder, ele resolveu, para fazer paz com os reinos vizinhos, um apêndice aqui. Quando Deus anunciou a Davi que o escolhido ia ser Salomão, ele disse assim: eu darei paz a ele com os reinos dos países vizinhos. Eu vou repetir: o Senhor falou a Davi na promessa de que seria Salomão: eu darei paz. E Salomão, com um estratagema puramente humano, para se estabelecer pacificamente com os reinos vizinhos, ele fazia festas, convidavam esses reis, pediam para eles trazerem as princesas desses países, ele se enamorava com essas princesas, casavam com essas princesas. Esse texto diz que o rei Salomão amou a muitas mulheres estrangeiras, das nações que o Senhor tinha dito aos seus filhos que Israel não podiam com elas se miscigenar. O recado de Deus era claro para Salomão: não se relacione com elas, pois elas certamente desviarão o seu coração. Contudo, a estas se uniu Salomão com amor. E o que eu vejo na última fase de Salomão é muita sabedoria sem nenhum temor. O que sustenta, irmãos, e o que estabiliza a vontade de Deus para as nossas vidas é temor. Eu preciso temer a Deus no nível em que eu seja literalmente impulsionado pela força do temor. A vida vai me dar muitas oportunidades, o diabo vai me assediar e se acercar de mim em muitas e várias circunstâncias para que eu saia da vontade de Deus, mas o temor me prenderá à vontade de Deus. Em 1 Reis capítulo 11, versículo 4, a Bíblia diz que, sendo pois já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração. E para seguir a outros deuses, o homem que fez o primeiro templo de Deus na história da humanidade, outro apêndice, aquele templo que Salomão fez é tão espetacular, irmãos, que o Edir Macedo resolveu construir uma réplica daquele templo em São Paulo. E o templo de Salomão em São Paulo hoje é o monumento mais visitado do estado de São Paulo. 2025 anos depois, o interesse místico que o povo tem por aquela grande construção feita por Salomão ainda desperta curiosidade na vida das pessoas. Tem pessoas que, por espírito de religiosidade, estão saindo daqui para ir para Aparecida do Norte. Tem. Recentemente eu estava em Aracaju, eu conheci um homem que pediu férias para ir para pagar uma promessa e foi em Aparecida do Norte. Mas tem homens de fé que têm saído dos seus estados, dos seus países, para vir para São Paulo para conhecer o templo de Salomão. No dia que eu fui conhecer o templo de Salomão, tinha um grupo da Alemanha, e eu perguntei ao guia, eles vieram para o Brasil para passear em quantos estados? E aí eles disseram, ele disse a mim, aliás, o guia disse assim: não, eles são crentes, eles vieram aqui porque eles queriam conhecer o templo de Salomão. Irmãos, esse homem que fez o primeiro templo de adoração a Deus no mundo, agora na sua fase mais madura, com o seu coração corrompido pelas mulheres que tinha, ele começou a fazer monumentos de adoração a deuses estrangeiros, os deuses das suas mulheres, conforme o Senhor nos conta em 1 Reis 11,
versículos 7 e 8. O que aconteceu com Salomão, irmãos, não fala das oportunidades de Deus. Fala e nos pergunta sobre o que nós vamos fazer com as oportunidades que Deus tem nos dado. Ele te deu beleza? Não foi para você se prostituir. Atraia outras pessoas ao Evangelho com a sua beleza. A beleza vira uma isca. Ele te deu inteligência? Não use essa inteligência para destruir e para acumular desastres espirituais na sua vida. Use para trazer pessoas para o Evangelho. Ele te deu mais tempo do que as outras pessoas? Use esse tempo para orar mais, para ler mais a Bíblia. Você é jovem, Deus te deu a juventude, Deus te deu a força. Se prepara, ora mais, jejua mais, estuda mais, se capacita mais, para que quando crescido, na última geração da igreja na terra, que certamente essa última geração vai ser vivenciada por vocês, essa geração encontre homens que continuem acendendo a tocha do Espírito Santo e levando a palavra nos 4 cantos da terra. Deus te deu vigor e saúde, energia. Use esse vigor, essa saúde, para anunciar o Evangelho a tantos quantos têm sede. Nunca foi sobre o que Deus pode nos dar. Ele pode nos dar tudo. Sempre será sobre o que nós faremos com o que Ele nos deu. E eu quero encerrar essa mensagem dando uma notícia muito interessante aos senhores. Alguns dos que estão aqui não são cristãos evangélicos ou se distanciaram. E você está no dia da melhor, da mais preciosa e mais intensa oportunidade que você teve na sua vida. Você hoje pode sair daqui aliançado com Deus. Você pode sair daqui dizendo: eu sou um filho de Deus, um servo de Deus. Como você pode sair dizendo assim: eu não aproveitei essa oportunidade. Eu vou pedir a você que faça essa oração comigo. Vamos fazer todos? Digam assim: Senhor Jesus, está dito na Tua palavra que ninguém pode chegar ao Pai a não ser por Jesus. E a forma de chegar ao Pai através de Jesus, ela se dá quando eu faço uma aliança com Jesus, onde eu peço para Ele ser o meu Senhor e Salvador. Por isso, nessa noite, querendo ser um filho Teu, eu peço, Jesus seja o meu Salvador e o Senhor da minha existência. Quantos fizeram essa oração pela primeira vez?